Bem, de volta com o artigo 18 da Constituição da República e para falarmos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, duas questões literais comuns em concursos públicos, tá? Atenção ao texto constitucional. Vejam a redação do parágrafo 1º do artigo 18. Brasília é a capital federal. Brasília é a capital federal. Atenção, não é o Distrito Federal. Eu não posso afirmar que o Distrito Federal é a capital federal. Se eu tenho uma questão, uma afirmativa nesse sentido, tá? Em termos de organização do Estado brasileiro, é uma afirmativa incorreta. A capital federal não é o Distrito Federal. A capital federal é Brasília. Brasília é a capital federal. Ah, professor, não entendi. Para mim era sempre a mesma coisa. Brasília e Distrito Federal representavam o mesmo território, nada disso. Eu tenho que lembrar que o Distrito Federal ele é formado por Brasília e pelas demais regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Então eu posso afirmar que Brasília está inserida dentro do território do Distrito Federal, mas eu não posso afirmar que o Distrito Federal é a capital federal. A capital federal é Brasília, porque se eu afirmo que o Distrito Federal é a capital federal, eu estou falando que Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Gama e todas as demais regiões administrativas do Distrito Federal constituem território da capital federal. Não, a capital federal é formada por Brasília. A Constituição é taxativa e claríssima nesse sentido. Basta observar o parágrafo 1º do artigo 18. Brasília é a capital federal. Aqui vale a pena também lembrar o caput do artigo 32 da Constituição, tá? Lembrar que está vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Eu não posso pegar o território do Distrito Federal e dividi-lo em municípios. Ele está dividido em regiões administrativas. Uma delas, a principal de todas, a chamada RA1, é justamente Brasília, onde nós vamos encontrar o plano piloto projetado lá pelo Lúcio Costa, né, construído pelo JK, tá? Enfim, pelo JK enquanto presidente, né, da República na época, ok? Além disso, importante lembrar da redação do parágrafo 2º. O parágrafo 2º também sempre tem aquela cobrança destacada em termos de organização do Estado para criar, transformar um território em Estado ou anexá-lo ao território de origem, ao Estado, né, ao território de um Estado de origem, eu preciso de lei complementar. Atenção com a redação da Constituição. Vejam só o parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas em lei complementar. Vou repetir, ó. Os territórios federais integram a União. Grifem, integram a União. Território não é ente federativo. Território é uma autarquia territorial da União. Os territórios integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, ao território, né, do Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Grifem, reguladas em lei complementar. Criação de território, lei complementar. Transformação do território em um Estado, lei complementar. Anexação do território com T maiúsculo ao Estado de origem, lei complementar, tá? É a questão importante, além de lembrar que território não é ente federativo, os territórios integram a União. São autarquias territoriais, tá? Da União. Caso venha a ser criado, né, um novo território, porque atualmente nós não temos nenhum território no mapa político brasileiro, tá? Eu já preparei um esqueminha aqui, ó. É isso aqui que vocês precisam tomar cuidado com relação a concurso público, tá? Com relação ao entendimento do parágrafo 1º e também do parágrafo 2º do artigo 18. Falei do Distrito Federal, tem uma representação, né? Aqui com meus brilhantes dotes cartográficos, né? No quadro aqui, ó, do mapa do Distrito Federal. É claro que eu não coloquei, gente, todas as regiões administrativas, mas é apenas para ilustrar, apenas para vocês perceberem o seguinte: eu não posso afirmar que Brasília, representada aqui de preto, ó, é
corresponde, o território de Brasília corresponde à totalidade do território do Distrito Federal e vice-versa. Eu tenho que lembrar que Brasília é uma das regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. O Distrito Federal é formado por Brasília, a chamada RA1, mais as demais RAs, as demais regiões administrativas. Então, Planaltina, tá? Paranoá, Lago Sul, Celândia, Braslândia, Gama, tá? Não são municípios. Não são cidades no sentido de ser município. Eu estou falando justamente de regiões administrativas. Afinal de contas, o artigo 32 da Constituição veda a divisão do Distrito Federal em municípios, tá? Então lembre-se, ó, Brasília, que lá tem o plano piloto, o aviãozinho, tá? Brasília é a capital federal. Só que Brasília está inserida dentro do território do Distrito Federal, que é composto por Brasília e pelas demais regiões administrativas. Ah, professor, preciso saber de todas as regiões administrativas? Só se você estiver se preparando aí para um concurso no âmbito do Distrito Federal e onde existe essa cobrança, né, na matéria específica, na legislação específica. Uma questão de direito constitucional jamais vai perguntar para vocês, tá, quais são as regiões administrativas do Distrito Federal. O que o concurso vai perguntar no âmbito do direito constitucional é o seguinte: qual é a capital federal? Brasília, tá? Eu não posso afirmar que o Distrito Federal é a capital federal. Não, a capital federal é Brasília e o Distrito Federal é formado por Brasília e pelas demais RAs, as demais regiões administrativas. Sempre lembrando que a própria Constituição, no artigo 32, veda a divisão do Distrito Federal, do território do Distrito Federal, em municípios, tá? Então, cuidado com o termo cidade satélite, muito comum no Brasil, muito comum em Brasília. Aquilo ali não é um município. Eu tenho uma região administrativa que está vinculada ao governo do Distrito Federal, tá? Então, tem que lembrar que as chamadas, as populares cidades satélites, tá, são na verdade regiões administrativas. Eu jamais posso falar que é um município, ok? Então a gente tem essa característica aí, ó, presente, né, no parágrafo 1º do artigo 18. E no parágrafo 2º, lembrar o mais importante, que os territórios integram a União. Então estou falando de autarquias territoriais da União e que sua criação, sua transformação em Estado, sua reintegração ao Estado de origem, tá, dependem de lei complementar. A pergunta do examinador ou vai ser no sentido de transformar o território em um ente federativo, coisa que ele não é, tá, integra a União, ou vai perguntar isso aqui, ó, para criar, transformar, enfim, né, para eu ter qualquer tipo de regulamentação referente a um território na República Federativa do Brasil, eu dependo de qual lei? Eu dependo de lei complementar, ok? Lembrem-se do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Lembrem-se que Brasília é a capital federal. Lembrem-se que territórios não são entes federativos, integram a União. E qualquer questão referente a território em termos legislativos depende de lei complementar, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada, né, pelo presidente da República e regularmente aí publicada. Não necessariamente ela vai ser sancionada, né? A gente pode ter veto, enfim, o Congresso pode derrubar o veto, mas isso a gente vai estudar em processo legislativo. O importante é lembrar que a espécie normativa adequada para tratar de assuntos relacionados aos territórios, sobretudo no tocante à criação, transformação em Estado e reintegração ao Estado de origem, é a lei complementar, tá? Isso que é importante em termos práticos, tá? Então, ó, atenção, uma questão simples, mas ponto garantido em concurso público. Basta fazer a leitura atenta do artigo 18, parágrafos 1º e 2º, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, vamos falar a respeito do parágrafo 3º, a criação de estados. Eu preciso de uma emenda à Constituição para criar um novo estado no Brasil? Não, a gente vai ver que vai depender também de lei complementar. Só que até chegar na lei complementar, nós temos que observar alguns passos para a criação de um novo estado, tá? Ou seja, vamos falar do artigo 18, parágrafo 3º, uma questão também muito comum e muito importante para qualquer concurso público, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, tratando do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição.